Bom, agora acho que já estamos todos. Um bom dia oficial. Agradeço a presença de todos aqui, principalmente do espaço, né, do Carlinhos, do convite, do espaço cedido e muitas plantas maravilhosas ali. Falei, fiquei super na dúvida, escolher qual que a gente vai plantar, vai destilar. Falei, quase que estou jogando para vocês a decisão. Bom, antes de começar, queria me apresentar. Meu nome é Mari. Sou de Campinas, mas eu junto com o Albert, meu companheiro que está aqui, a gente tem um projeto em Cananéia, no litoral sul, chamado Jardim Mirim, e nesse espaço a gente faz um pouco de tudo, né? A gente tem uma hospedagem, então o pessoal que quer se refugiar um pouco na floresta, a gente tem um espacinho lá para receber. A gente trabalha também com alguns cursos relacionados a temáticas específicas, né? Seja de, por exemplo, aqui que é de óleos essenciais, a gente também trabalha com bioconstrução, agrofloresta, então a gente aborda um pouco dessas temáticas, tanto fora quanto dentro do espaço. E a parte das aromáticas, especificamente, que a gente está trazendo aqui hoje, ela é recente até na nossa história do sítio, né? A gente está lá com a nossa proposta, estamos entrando no 6º ano, e a gente está destilando tem 1 ano e meio. A minha relação com os óleos essenciais já vem de longa data, mas numa outra experimentação. Eu uso óleo essencial, estudo desde 2004, 2006. E aí, agora que a gente começou a destilar, eu falo, o outro mundo se abriu, a cabeça explode de possibilidades e a gente vai aprender um pouquinho hoje do que é possível fazer, né, dentro desse universo. Hoje eu vou começar falando um pouquinho do equipamento. A gente tem um preparo prévio, né, da destilação, e depois a gente vai lá para o campo para fazer a colheita das plantas, ver as plantas possíveis e começar a destilação em si. Antes de eu começar, eu queria saber como que é a relação de vocês com os óleos essenciais. Quem já conhece, já tem alguma familiaridade? É o primeiro contato de todo mundo? Que honra! Que bom! E você? Eu já fiz com um óleo de melaleuca. Meu filho tinha esses sapinhos no pé. Sim. Aí um amigo meu, ele pegou e me explicou, né? Pegar óleo de melaleuca com limão, sal grosso e vinagre e fazer a compressa, assim, todo dia 1 hora. Eu fiz acho que mais ou menos mais de 20 dias, né? Direto, todo dia. E desapareceu, né? Então a gente vê que os óleos essenciais, ela é muito boa, né? E ele também tem esse problema de entupir o nariz, aí colocar óleo de menta, né? Assim, uns pinguinhos no nariz, assim, pra ele inalar, assim, para abrir né? Sim, os bronzes. Tem vários, né? Isso é outra coisa interessante, né? Quando a gente começa a entrar no universo do óleo essencial, a gente começa a perceber que várias plantas, elas têm fins muito parecidos, muito similares. Mas o legal do óleo é que ele é realmente muito complexo, tanto que a gente tem estudos, óbvio, né, a partir da década de 30 é que se intensificou o estudo científico dos óleos essenciais para aplicação médica mesmo, né? Mas ainda tem muita coisa a se descobrir, mas de uma forma em geral, ele realmente é um composto complexo, com uma química complexa, que ela atua em vários níveis e cada planta tem a sua particularidade, como a gente vai ver. Bom, mas vou voltar aqui pro destilador antes da gente descer. Existem várias maneiras de se extrair o óleo essencial de uma planta, tá? Uma forma sem equipamento, que é o mais comum, eu acho que a gente usa na medicina popular, que são as formas de macerado, né? Tanto para fazer a tintura quanto para fazer o óleo, né, medicado. E da mesma forma, até mesmo com mel funciona também, fazer mel medicado. Ele é um carreador. Então o que acontece? Quimicamente, os óleos essenciais, como o próprio nome sugere, né, o óleo, ele é diluído em óleo. Então quando a gente fala nesses processos de maceração, o óleo ele faz o carreamento, ele convida essas partículas aromáticas e ela fica impregnada no óleo.
Essa daqui que a gente vai fazer é destilação por arraste a vapor das plantas. Tem um outro método que chama hidrodestilação. A diferença entre os dois é que aqui no arraste a vapor, essa daqui é a parte seria a caldeira, né? É a caldeira. E esse destilador, ele é elétrico. Então aqui embaixo, tá vendo que tem aqui, né, onde a gente vai ligar, já vou até deixar ligado. Aqui embaixo tem uma resistência que vai aquecer a água, então eu preenchi de água mais ou menos até esse nível. E aí o que vai acontecer? A gente vai fazer a colheita agora, vai preencher a dorna, e essa dorna ela é toda perfurada embaixo, e ela vai ficar mais ou menos nesse nível aqui do equipamento. Aqui vai começar a ferver e vai subir o vapor. Quando esse vapor sobe e passa pela planta, ele carrega essas moléculas e depois ele vai trazer para cá. E a gente vai condensar e vou explicar melhorzinho depois. Agora o primeiro trabalho é que a gente precisa esperar isso daqui chegar a 80 graus. Acho que está em torno de 30, imagino. 22. Então vai demorar um pouquinho. É nesse período agora que a gente vai lá, vai fazer a colheita e depois eu volto e a gente vai ver direitinho, passo a passo do processo da destilação, como que funciona. Ô Mari, uma dúvida assim, que o pessoal sempre pergunta, o que seria a diferença de você ter o chá e ter o óleo essencial, no caso? Tá. E a essência. Tá, vamos voltar lá na planta ainda, né? A planta ela tem diversos compostos químicos, né? E tem algumas moléculas. Vamos voltar um pouco mais atrás, vai? Vamos voltar nas aulas de química. Vocês lembram daqueles desenhozinhos do grupo de moléculas, da cadeia de carbono, tudo aquilo? Legal. Esses desenhozinhos, né, esses grupos de moléculas, tem algumas que são moléculas mais densas, mais fixas. É como se você tem mais quantidade de carbono, ela é pesada. E tem uma outra parte de componentes químicos que são ditos os voláteis, que é o caso do óleo essencial. O óleo essencial, a parte volátil, como o próprio nome sugere, ela vai para o ar, né? Quando a gente está cozinhando, seja lá o que for, e começa a sentir o cheiro, são as moléculas aromáticas saindo. Quando você faz o chá, o que fica impregnado na água, em sua grande maioria, porque também vai ter óleo essencial, mas numa dosagem muito pequena, mas o que fica impregnado na água são esses outros compostos, esses compostos fixos, mais densos. Os voláteis, é por isso que precisa desse equipamento, que é para conseguir captar isso. Porque quando você faz chá, por exemplo, sabe quando a gente tampa a infusão e é o vapor que sobe, que fica ali? Isso é o hidrolato, é o óleo essencial que você não deixou embora, que você aprisionou ali. E é mais ou menos esse mesmo conceito que acontece aqui. Só que quando a gente faz a destilação, como a temperatura é baixa e a pressão é baixa, o arraste não levanta os compostos fixos, os densos, só os aromáticos. Tá? E aí quando a gente vai falar de propriedade química mesmo, gente, aí é um universo bem profundo e teria que estudar mesmo cada planta. Mas no geral é isso que acontece, porque cada planta você vai ter uma forma de extração da substância. A gente pode secar, né, liofilizar, pode fazer o chá. No caso, por exemplo, da destilação ainda, quando a gente fala de cascas de árvores, rizomas e tudo mais, não é muito pelo processo de arraste a vapor, é pelo processo de hidrodestilação. Quando a gente fala dos citros, em geral, das cascas, a gente está falando de uma prensa a frio. Então, cada planta tem sua particularidade e vai liberar uma substância específica de acordo com a forma de extração. E o que é uma essência? A essência é quando é o aroma que está dentro da planta. É que tem duas colocações, uma colocação comercial e uma colocação técnica. Tecnicamente falando, essência é a essência da planta quando está dentro dela ainda. Comercialmente falando, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente chama de essência quando é um cheirinho artificial. Quando é só um cheirinho, né? Ele não é uma extração natural.
aí a gente fala como aroma que é mais fácil só de determinar no mercado, né? Mas tecnicamente, então, essência é a essência que está dentro da planta, aqui é o óleo essencial, e comercialmente o produto acabado no mercado é essência química artificial. Que não tem propriedades medicinais. Que não tem propriedades medicinais, que é essa a grande diferença. Até, então já vamos estender um pouquinho, né? Vou depois explicar melhor, mas falar, nossa, mas como que um cheirinho pode mudar tanto, né? Pode ser tão poderoso assim. De novo, lembra no desenho das moléculas, né? Se ele é aromático e volátil, esse cheiro que a gente sente no ar é porque essas moléculas estão aí, estão pairando. Nós somos feitos com os mesmos compostos químicos que tem na natureza, em todos os níveis. Então, essas moléculazinhas que estão aí pairando, quando a gente inala, o nosso cérebro conecta com aquilo e fala, tenho que mandar produzir tal coisa. O corpo entende, é como se fossem comandos. Então esse aromazinho gostosinho, tal, é comando para o corpo. É aí que está o poder dele de regeneração. Tá? Bom, gente, vamos lá para o campo para a gente não perder o tempo aqui da destilação, do aquecimento, e daí depois a gente volta e dá uma aprofundada em todos esses assuntos. O pessoal leva tesoura, alguma coisa, ou já tem na já? Precisamos de tesoura. Tesoura de poda. Tá certo. Você tem lá? Tem, ó. Então vamos lá. Então, ali é a caldeira. E essa é a dorna, que ela é toda perfurada, né? Onde vai passar o vapor. E aqui dentro a gente vai colocar a planta. Os equipamentos, existem uma infinidade de tamanhos e materiais, tá? Esse equipamento que a gente está trabalhando, a gente fala que é uma abordagem muito artesanal, pela quantidade de plantas que a gente vai trabalhar, principalmente, né? E pela estrutura do equipamento também, que eu vou explicar melhor depois. Tem equipamentos, a gente pode descer por aqui. Acho que ali é perigoso, vamos ok. Vamos arrumar um degrau ainda. Tem equipamentos que é feito em vidraria, então para quem vai fazer destilação artesanal em casa, é perfeito, porque é uma quantidade pequena de planta e você já consegue ter medicina ali. Mas quando a gente fala de indústria, a gente está falando de dornas de toneladas de plantas, né? Quer entrar aqui, ó? Dá para descer por aqui. Já dá por aqui? O caminho a gente está organizando ainda, tá? Vocês tomam cuidado. Eu vou começar de lá para cá, e a gente vai vendo alguns potenciais. Se vocês tiverem perguntas, aí já vamos fazendo. Vocês já têm medicinais em casa, pessoal? Já planta? Não, e a coisa maravilhosa da medicinal é que às vezes a gente nem precisa plantar, né? Ela vai estar em todo lugar. Ali tem um alecrim que eu queria mostrar. Vamos começar pela lavanda? Vamos. E tem o alecrim mais pra lá também. Tesoura tá aqui, se precisar. Tá. Gente, potenciais aqui que a gente viu antes da gente começar. Vamos pra baixo, se quiserem aí. Eu posso pisar aqui no canto? Pode? Aqui não tem nada. Bem pra todo mundo ter noção aqui. Antes da gente começar, tava dando uma namorada aqui nas plantas, né? Ver quais que a gente poderia trabalhar. E tem algumas que estão em ponto de colheita e... Bom, tem várias na verdade. E a lavanda, por exemplo, né, ela que está na floração, é o melhor momento para destilar. Depois da floração dela, ela vai secar, né? Ela começa a secar para depois voltar ao ciclo. Então, ela é um bom momento para cuidar. E queria falar... Eu ia perguntar, só para entender, tem que podar realmente? Assim, é um processo natural dela? De qualquer planta, principalmente que nem, no nosso caso, que a gente trabalha bastante com agrofloresta, né? E a agrofloresta, um dos princípios básicos é poda constante. Quando você maneja as plantas em geral, qualquer planta, e você vai fazendo essa poda de limpeza, você vai estimulando ela, a raiz ela vai enraizar mais, a rebrote dela ela vem com muita mais força, porque o que a planta entende? Eu estou sendo atacada, eu preciso me fortalecer para me reproduzir.
E cada vez que você maneja, principalmente aqui, né, que a gente fala que tem um sistema que combina espécies de plantas, quando você maneja uma planta, essas plantas elas vão liberar enzimas e comunicar as outras desse processo de ataque e de renovação. Ela estimula as outras plantas do entorno a se desenvolver. Tem até uma muito legal, né, o alecrim do campo que a gente tem ali, esse negócio das plantas, né, se defenderem. O óleo essencial, ele basicamente é isso na planta, eu vou explicar melhor depois, mas o alecrim do campo, para você ter mais óleo essencial dele na tirada, o pessoal pega as plantas do entorno, vai lá, dá uma ralhada nas plantas do entorno e ele é como se ele assustasse assim, fala, vou ser o próximo a ser atacado. E no dia seguinte ele aumenta, quase duplica a quantidade de óleo essencial que ele produz, por conta desse manejo do entorno. Então manejar é importante sempre, porque senão o que ela vai fazer? Ela vai soltar toda a energia aqui, depois isso daqui até murchar e ela ter que se desprender de toda essa energia morta para poder voltar é muito tempo. Então você vai lá e dá uma força para ela, essa energia que vai estar morta você já limpa, né? Isso é para qualquer planta. Quando a gente fala assim, por exemplo, a gente discute muito da lua certa, do momento certo, tudo isso vai ter a ver no caso? Totalmente, e principalmente quando a gente fala de óleos essenciais artesanais. E tem uma outra questão também que é importante quando a gente fala de lunação. A lunação ela vai conduzir, né, toda a seiva da planta. E quando a gente está falando de um processo medicinal, gente, é lógico, assim, se você colhe na hora certa e que ela está no pico máximo de produção e na lua certa, você vai ter muitíssimo mais, vai ser muito mais potente mesmo, né? A gente está numa lua minguante, né? O que seria o universo ideal, né? Que a gente fala, a lua está minguando, então a energia está toda baixando, né? Ela está descendo. É trabalhar com rizomas, né? Então o que a gente seria essa época, o universo ideal, trabalhar açafrão, zedoária, que o pessoal estava falando, lírio do brejo, gengibre, vetiver, que tem ali em cima esse capim poderosíssimo. Mas esse tipo de planta, né, os rizomas de uma forma geral, ele exige um processo prévio. A gente ia ter que passar por trituração e, nossa, ia ser um pouco mais complicado. Então por isso que a gente está trabalhando com plantas aéreas mesmo. E aí, quando a gente fala de planta aérea, qual é o universo ideal? Crescente e cheia, sempre. Existe uma necessidade. É importante entender o ciclo de cada planta também, porque isso muda. Por exemplo, a gente está falando da lavanda, eu falei, cara, ela está em floração, é o momento dela de poda para destilar, e é onde ela libera mais óleo essencial. Lá embaixo, na beira da estrada, tem citronela. A citronela está cheia de semente, ela não vai produzir o óleo essencial. Aqui do lado tem a palma rosa, que é da família, é prima da citronela. Só se destila quando tem semente. Então assim, tem que entender mesmo o ciclo de cada planta. A lavanda, essa lavanda que a gente tem aqui não é a lavanda francesa. Tá? E aí também entra numa questão química profunda. Mas ainda assim ela tem um potencial, que ela é super conhecida, né? A lavanda francesa acho que é um dos primeiros óleos essenciais que as pessoas, né, têm conhecimento, porque ela é potente para muitas coisas, então, tanto de regeneração celular e também distúrbios de sono, né? E acalma, e fala, hoje em dia ninguém está estressado, né? Ninguém precisa acalmar, então tá todo mundo na lavanda. E essa daqui, ela é uma outra lavanda da família, também lavândula, e ela também tem o potencial relaxante. Tá? Só para complementar, né, que você poderiam destilar ela para obter o óleo, mas também se pode colher agora, como ela falou, que está num momento de máximo vigor. Mas eu não tenho destilador. Você pode colher, secar, e que nem ela falou, você tem problema para dormir, você pode fazer aqueles travesseirinhos de ervas, colocar embaixo do travesseiro, e já ajuda muito para uma pessoa que tem ansiedade, que está nervosa, sabe?
Já vai ajudar, já é um jeito que ela pode aproveitar. Pode destilar diferentes, mas da mesma família? Então, essa lavanda com outra. Poder você pode tudo. Pode destilar diferentes juntas? Pode, só que volta sempre na mesma questão. Assim, a gente sempre tem que fazer a primeira pergunta é para que você está destilando, para que você está fazendo isso, né? Não existem muitos estudos quando a gente fala de destilação combinada de planta. Em teoria, você vai ter todos os compostos químicos em sinergia naquele momento. O que acontece falando de sinergia? Cada planta que tem ali o seu grupo aromático, quando você mistura óleos essenciais, leva-se um tempo, em torno de 7 dias, para que essas moléculas namorem, diríamos assim, para gerar um novo aroma, né? No processo da destilação, isso, né, se você destilar várias juntas, você já está vindo com aquele burburinho. Mas mesmo assim, o óleo essencial, mesmo puro, ele precisa de um tempo assim para decantar. Normalmente não é feito misturado. Não. Você destila só uma planta. Você pode ter uma lavanda, depende, se for uso próprio, você pode ter uma francesa e essa aqui que não é francesa. Ok, né? Vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Mas se você pega uma lavanda e uma alecrim, você vai ter um produto que depois, assim, para que eu uso, né? Tipo, ele serve para duas coisas muito diferentes, né? Às vezes não vale muito a pena. Quando a gente fala das sinergias, inclusive esse nome, né? Sinergia, ela quer dizer a combinação das propriedades químicas para aumentar, né, o potencial terapêutico. E tem outras que o pessoal também chama de blend. Algumas pessoas atribuem essa nomenclatura também a esse mesmo uso, mas outras só também no aroma, não necessariamente no aspecto terapêutico. Depende do que você quer. Aqui, gente, olha, nessa mesma linha, o que a gente tem? A lavanda, que vai trabalhar a calma. Ali a gente tem capim-limão. É outro sedativo brasileiríssimo que dá em qualquer quintal, né? É muito fácil de dar. Também está no momento de destilação. O orégano tem pouco porque olha o tamanho da dorna, né? A gente vai encher assim. Mas todos esses daqui, queria fazer uma pausa rapidinho sobre o plantio. Ele está numa área, gente, perfeita. Essas plantas, todas essas daqui, com exceção ali do capim-limão, mas aqui o orégano, a menta e tal, são plantas mediterrâneas. Tem o alecrim aqui também perto. O clima mediterrâneo seco, ensolarado, assim, né? Bastante sol. E o que é diferente, né? Apesar de ser rochoso, o solo de lá é muito calcário. Muito calcário. E não é um solo que a gente tem aqui, por mais que aqui seja rochoso também, né? Então você tem ali um pouco de nutrientes, mas se a gente falar, ainda assim, eu tô achando super vigorosa. Mesmo quando que você calcariou, que você calcariou? Aqui tem pouco tempo, mas não foi na planta, foi geral. Foi geral. E ela tá super feliz, assim, dá pra ver porque a gente vê, ó, o que tá queimado aqui é mais a parte interna, ó. É isso que a gente fala que a gente precisa ajudar a planta, liberar essa matéria seca de baixo para circulação de ar e tudo mais, entrada de luz, ela poder fazer a fotossíntese bem, né, e poder rebrotar. Isso, entre aspas, seria uma poda de limpeza, assim, para... Sim, sempre. Porque sempre. Ela chegou nesse momento, se você não fizer essa poda, ela vai secar quase toda. E aí depois ela vai ter muito trabalho para voltar. Então você já podando agora, você ajuda ela e ainda você consegue aproveitar o que você está tirando dela, né? Ela vai rebrotar. E aí ainda dá para manejar e fazer muda, gente. Eu tô vendo que tem quase ela toda tá com floração, floração e botão. Para fazer muda a gente usa essa daqui, por exemplo, que não tem nada. A gente vai fazer uma seleção lá em cima e depois dá para reproduzir. Porque é isso, né? A gente sempre vai manejando e planta é abundância, né? E é muito legal que tem muitas espécies aromáticas que elas pegam por estaquia, né? Que nem a lavanda. Então, na hora que você já está cortando para aproveitar, já faz a destilação, o travesseiro, ou só seca as ervas e o que sobra você já pode estar multiplicando. Para a próxima destilação ter mais quantidade. Gente, eu já estou aqui com a tesoura na mão, indo direto para a lavanda e nem perguntei se era essa que vocês queriam. A gente tem de sedativo, vai ter o capim-limão.
A gente vai ter também o alecrim, não é o alecrim do campo, o alecrim do campo é esse daqui, que não sei se vocês conhecem, o pessoal que trabalha com abelha, né, já tem bastante para própolis. Ele é maravilhoso para pele, regenerador celular, fantástico. Essa pra mim está ótima, porque eu estou sofrendo demais com a idade. A idade? Que isso? A gente tem o alecrim, que ele é muito bom para estimular. Então, quando a gente fala está precisando de alegria, também o alecrim vem. Mas o alecrim ele tem um problema que é quem tem pressão alta. De jeito nenhum. Todo mundo de acordo então com a lavanda? Sim. Vamos lá. A poda sempre é uma poda mais radical ou... Sim, pode Olha, fazer a radical poda baixa. É, Aumenta, ai meu Deus! Eu poder Ó a tesoura, ó a tesoura. Ele achou ruim. Por favor, alguém pode... Minha mãe Olha fez como isso. tá bonito lá em cima. Essa quantidade de planta, gente, a gente não vai conseguir encher a dorna. Muito provavelmente vai dar meia dorna. Acho que só tem esse, né? Tem Só mais? Acho que não. Só aqui. Um restinho de pé ali. tem uma ali, ela tá um pouco... Por favor. Então, deu a florada, eu já posso podar no caso. Quando eu ver que tá florada, eu já venho e podo. Se você for aproveitar as propriedades dela. A flor se aproveita para fazer as lavandas? As Sim, águas de para lavanda? fazer chá, para fazer o que você perfume, quiser. As águas, né? As águas aromáticas, As sim, águas com certeza. perfumadas. É agora É que da ela flor ou é tudo? Eles fazem as águas perfumadas. pode ser tudo. Colônia. É tudo. Usam toda a raiz, as flores. Raiz não. A A gente, folha. a gente vai chegar lá e vai fazer uma limpeza, né? Aqui, deixa eu pegar um. Olha o cheirinho Sei já qual que tá mais exalando, fácil, mais fácil eu cortar outra, né? Tem uma pergunta. A gente tem Pode falar, depois eu... que a gente tem aqui a parte lenhosa, né? A parte Sim. lenhosa da lavanda e os talinhos que vem aqui. O que a gente destila são os talos. A parte lenhosa é o que a gente vai fazer muda. A lavanda, ela pega muito bem também quando a gente... Algumas pessoas acham até melhor, na verdade. Quando pega, por exemplo, esse talinho aqui que ele tá novo, tá vendo? Ele tá vindo, mas ó, ele não tem botão, ele não tem nada, é só a folhação. E aí fazer desse daqui. Fala que ela vai enraizar melhor do que Mais grosso. o lenhoso. Já o alecrim, por exemplo, é o lenhoso. É o galho lenhoso. Estão perguntando aqui como se faz o óleo de citronela. É o mesmo processo que a gente vai estar fazendo, né? É o mesmo processo, tem algumas particularidades. Os capins, em geral, o universo ideal é que ele tenha pelo menos 4 dias de secagem após a colheita. E que a colheita seja feita na lua crescente ou na lua cheia. O capim não pode estar com sementes, no caso da citronela. E ele precisa ser colhido entre 9 horas da manhã e 11 horas da manhã, é a hora que ela está com a produção máxima de óleo essencial. E depois tem que deixar a planta repousando na sombra por uns 4 dias. E aí é a hora de destilar ele. Sobre esse horário, se eu fosse colher pensando num chá, também seria esse horário? Porque o pessoal pega a qualquer hora, né, na verdade. Então, existe o mundo ideal e existe o que dá pra gente fazer naquela hora, o real. Então assim, quando a gente fala até a biodinâmica, né, eu tento seguir a biodinâmica, por exemplo, mas é muito difícil conseguir conciliar isso numa rotina, no nosso caso, né, que faz várias coisas. Aí não consigo. Ela está falando no caso do que seria o cenário perfeito, né? Mas às vezes essas condições perfeitas não acontecem. Tem improviso, né? Às vezes você tem que... Você entrou uma encomenda de capim-limão e você tá lá e, poxa, mas não é a lua. Mas beleza, não vai ser aquele produto 100%, mas vai ser 85%, 90% de qualidade. Que lindeza, gente. Olha, mas deu um buquê bonito aí, hein? Se deu. E você acha que isso aí não dá metade da dorna? Não. Caramba. Que isso a gente vai ver. Porque a hora que tirar o lenhoso, a hora que a gente fizer a limpeza, não vai sobrar muita coisa. Ó, eu vou aproveitar, gente, eu vou tirar esse daqui, ó. A outra que já vai manejando uma coisa, só pra aliviar aqui que não tá tombando. Fala o nome dela.
a gente já planta. Esse aqui é boldo, né? Boldo do Chile. Boldo do Chile. Ele, você tem um uso para ele também? Então, ele, bom, medicinal, maravilhoso, né? Principalmente para sistemas hepáticos, para a gente fazer essa limpeza do sangue, do fígado. Mas o boldo ele também pode ser destilado. Mas existem estudos sobre as toxinas dos óleos essenciais. Todos os óleos têm. A melaleuca é o óleo menos tóxico que existe. O que quer dizer isso, na verdade? Fala, meu Deus, né? Na verdade é só um lembrete do tomar cuidado sobre os usos das plantas, na verdade, de qualquer forma, né? Porque às vezes fala, é só um chazinho, né? Não dá nada. Dá sim, gente. Não é para ir usando a planta, né, desse jeito. E no caso do boldo, ele tem um índice tóxico muito alto. Então, assim, não é recomendado, quando falando de óleo essencial, não é recomendado muito usar ele muito macerado. O estômago, com problema no estômago, ele é muito bom. Eu tenho, por exemplo, eu tenho enxaqueca por conta do fígado. Às vezes, quando eu passo da conta na comida, é enxaqueca. E pra mim é ele, né? Vem, já faz a limpeza ali no fígado, a cabeça também já vai embora. Imagina a concentração de energia que vai ficar na extração dessa planta, né? Ela manejou aqui, já todo mundo sentiu o cheiro, né? Já subiu o cheiro. Isso já é as propriedades medicinais, né? Que ela estava comentando antes, que a gente vocês já estão aproveitando esses benefícios que ela traz. Vocês já aproveitaram agora nesse cheiro. Agora imagina, essa destilação vai pegar tudo isso e vai sair 2 vidrinhos desse tamanho de óleo essencial. Então imagina uma gota desse óleo, É muito. a concentração de medicina que ela tem, né? Então não dá para usar à toa. Não é que você vai usar e vai fazer mal, não vai fazer mal, mas se você começar a usar indiscriminadamente, ela é muito poderosa, então pode fazer mal se usar à toa assim também. A lavanda pode fazer água aromática também para tomar? Nós vamos fazer essa água aromática agora, mas dá para fazer igual ela falou, né? De você pega, faz a imersão, como se, um macerado na água, né? Igual tem a hortelã lá fresca, né? Com certeza, com certeza. Ô Mari, tem mais um pouquinho no meu vaso lá, eu vou deixar você cortar. Vai deixar eu cortar? Ai, que dor! Se o pessoal, se vocês quiserem ver, tem uma melaleuca plantada, tem a erva baleira, o alecrim do campo, a gente pode até andar também. Tem bastante, né? Vou mostrar. Aqui o alecrim do campo que a gente já falou. É o peixinho que eu tenho. É o peixinho. Essa daqui, gente, tá? Mas, essa daqui, mil em folha, né? Poderosíssima também. O óleo essencial dela sai azul. Qual que é? Mil em folhas. 1000 em folhas? Mil em folhas, ou milhomem, gente. Ela também é anti-inflamatória. Se o pessoal quiser sentir o cheiro aí, pegar também, né? Passar aí. Que faz aquele chá azul? A azedoária, ela também... Ah, não, você tá falando da borboleta, do feijão borboleta, da clitória. Que tá um pouco na modinha, o pessoal vai lá, pinga o limão e ela vira, muda de cor. É a clitória. Aquilo é um tipo de feijão, na verdade. É a flor do feijão que faz aquele chá da clitória. A ruda é o mesmo caso do boldo. Maravilhoso, mas é fortíssimo. O óleo essencial a galera não destila. Olha aqui o alecrim, gente. O alecrim é outro aqui, ó, que tá precisando de Tem um manejo. cuidado, né? Tirando esses daqui maiores, ó, e olha a quantidade de muda que sai daqui. Como que você faz a muda do alecrim para o pessoal até aprender aqui? O alecrim, que nem, ó, esse daqui ele já tá mais de 20 centímetros, né? O ideal é cortar a parte lenhosa daí. Então tira esse galho, deixa ele entre 15 e 20 centímetros, né? Dá para tirar o topo. Aqui não dá para fazer 2, né? Dá no máximo diminuir. Desbasta um pouquinho a base. Então desfolha, vai desfolhar a parte de baixo, desbasta um pouquinho a base e pode ir direto na terra. Tem gente também que coloca ele na água para liberar a raiz, mas ele direto vai bem também, tanto em vaso quanto direto no solo. Aqui ele vai bem. A gente, por exemplo, lá
na propriedade a gente não consegue. Eu falei, já cansei de tentar alecrim de todas as formas, e considerando essa questão do clima, né, e do solo que eu falei, né, é um solo seco, com pedras e calcário. Eu falei, vou criar um ambiente super alto, mas lá é muito úmido, então não vai. O pé de alecrim melhor que eu tenho, ele tá assim, uma moitinha. Aqui tem moita grande mesmo, espalha. Então, tô impressionada. Essas são boas espécies para você investir de repente, alecrim, lavanda. aqui o que eu acho interessante, então do próprio pé aqui eu posso multiplicar tudo aqui, na verdade, né? Só entender o manejo mesmo. Porque ó, o capim ele é por bulbo, né? Você vai tirando o bulbo dele e vai reproduzindo. Aqui, está aqui é por uma outra forma de propagação, se não quiser nem tirar. Esses daqui que ele deita, você já vai formar raiz. Então você, por exemplo, tem que dar um pouquinho de espaço. Deitou aqui, cobre bastante com terra, né, para ele não subir de novo. E dali um tempo, um mês, pouquinho, ele já vai ter enraizado e criado uma outra muda. Você pode vir aqui cortar e replicar, né? Virou uma muda nova. Virou uma muda nova. Nossa, esse aqui é tomilho, né? Sim. É tomilho, tem tomilho, orégano, é mais ou menos o mesmo processo. É da mesma região, né? A galera é da mesma região. Pagou o nome. A gente tem que arrumar uma canetinha. A ideia é deixar tudo marcadinho, mas tem que estar passando. Aqui, essa aqui é uma que o pessoal vem aqui e ela virou muito bem aqui. Como é que é o nome? Agora eu esqueci. É penicilina essa? Isso. Exatamente. É penicilina, né? Propaga qualquer galinha. Ela gostou daqui. A gente cortou bastante dela aqui ainda. E ela já vai mais pra tintura, né? Esse é o O processo dela é mais pra tintura. curry. Esse Não é a nossa lavanda? não é a lavanda. Não, Eu fiquei na dúvida do curry, mas ele não tá aromático. Eu não reconheci essa daqui. Qual que é? então, a gente também perdeu a plaquinha, perdeu. Pagou. Porque ela... Quem quiser sentir aí e falar o nome, vamos ver quem acerta aí. Ó, tem a Artemisa também eu plantei aqui. Esse daqui é cânfora, né? Parece curry, mas... Curry foi plantado aqui também. Esse aqui é cânfora. Tomilho vai bem aqui também, né? Gente, o manjericão que tá maravilhoso. O manjericão para o sistema digestivo também, né, que a gente já conhece, ele como tônico. E ele energeticamente, ele é uma planta que empodera a gente. Ele dá um certo empoderamento para seguir nos desafios. Aí ele é bem interessante. A carqueja também, que a gente tem pro estômago, que a gente fala. O tomilho, gente, deixa eu falar um pouquinho dele também, falar sobre o óleo essencial dele, que na verdade eu acho que a gente está num momento importante, né? Falo, principalmente na pandemia, teve um sentimento de medo muito grande, né? A gente, o tomilho e a manjerona, até o nome fala, né? O pessoal brinca, fala na aromaterapia que é a manjerona. Mas eles vão trabalhar bastante essa área do cardíaco. A manjerona é como se fosse um abraço de mãe mesmo. Sabe quando você está assim, preciso de um conforto? Alguém que... A manjerona ele faz esse trabalho. E o tomilho ele trabalha o timo, né? Ele dá uma fortalecida também no coração. É importante ele. A palma rosa, gente, um outro capim. Pessoal, cuidado aqui para vocês passarem, tá? Só lembrar. Esse é outro capim potente que a gente tem. E esse aqui que eu falei que é da mesma família, então ele é primo aqui do capim-limão e da citronela. Mas é muito, muito cheiroso. Não sei se vocês querem Vem cá para vocês experimentarem aqui. E ela, ao contrário das primas, dos capins, se destila agora com as sementes. Vai ter muito mais óleo essencial. Essas sementes vão espalhar aqui no caso, então. Oh, legal. Espalha. Esse é bom pra quê? Palma rosa, ela também é um ótimo regenerador celular. O pessoal usa muito no cosmético para rugas e... Sim. E ela é planta de amorosidade também, né? Uma outra ali, gente, a malva cheirosa, passem a mão nela. Quem não conhece. Essa é bem, essa daqui. bem cheirosa mesmo.
Quem não conhece, A citronela também. Aqui, pega. Tem gente que fala que é citronela. O gerânio, ele vai trabalhar o sistema hormonal feminino. Então, tanto para questões femininas de menstruação, ou... Nossa, deu branco, gente. Não, menopausa. Ele é super bom, o gerânio. Ele vai trabalhar regulando os hormônios. Então ele alivia bastante a ansiedade, todo relacionado a essa alteração hormonal feminina. Ele é fantástico. Um que a gente tem em quantidade é o Elapanobis. Esse é só alimentação no caso, ou tem alguma ideia também? Ele é alimentação, bom, super nutritivo, é super medicinal, né? Mas é para alimentar. A gente não tem nem como destilar. Eu desconheço o extrato, né? Algum tipo de extrato dela. O que eu conheço é liofilizada, né? Que o pessoal desidrata e toma em cápsula, para não ficar comendo. Mas ela para destilar não dá. Porque aí entra essa diferença que ela falou de os elementos mais pesados e os elementos voláteis, né? Tipo, o Ora Pronobis, ele não tem cheiro, ele não tem essas propriedades medicinais voláteis, que são as que nós pegamos com o destilador. As propriedades medicinais dele você vai obter através da sua digestão, que são esses elementos mais pesados, com carbono e tudo mais, que não evaporam, ficam ali no resíduo, né? E esses é só comendo mesmo pra gente se nutrir disso aí. Estão perguntando aqui, desculpa cortar, para cãibra, se tem alguma... Pra cãibra? Come banana. Assim. Banana? Potássio. É potássio, é por conta do potássio. É difícil assim, lembra que lá atrás, né, lá no começo a gente falou da complexidade dos óleos essenciais e que servem para muitas coisas. O universo ideal, na verdade, para qualquer fitoterapia, né, a gente entender um pouco a origem do problema, né? É meio que mudar uma chavezinha de não ser só o remediar, né? A gente vai falando de um processo de autocuidado, de prevenção, e quando o desequilíbrio acontece, a gente tem por hábito de já dar uma porrada, né, e já para aquela dor. E às vezes nem presta atenção o que está ocasionando. E que nem quando a gente fala de cãibra, né, tem muita relação com atividade física, ou excesso ou falta de atividade física. Então, tomar algo para cãibra, que nem eu falei, a banana ela ajuda muito, mas não vai resolver o problema. Tem que entender ali um pouquinho atrás o porquê que... A alimentação. Nem poderia falar de relaxantes musculares. Um exemplo que a gente pode usar com segurança, gente. Então, tem óleos essenciais, a maior parte deles a gente não pode usar puro na pele jamais. Tem 3 óleos que têm uma certa segurança, que a gente aplica direto na pele, que é o óleo de menta piperita, o de lavanda e o de melaleuca. Fora esses 3, não se aplica óleo essencial puro na pele de jeito nenhum. No caso de um relaxamento muscular, pingar uma gota de óleo essencial de menta piperita na sola dos pés antes de dormir promove um relaxamento muscular generalizado. Sabe aquele dia que você trabalhou muito, você está cansado, o corpo está exausto, o pé tudo latejando? Vocês com 4 hectares ali já pode ouvir isso aí, o pessoal aí. Isso aí vai ser dia a dia. Tem óleo essencial de pimenta. Menta piperita. Isso serve também para aquela dor de cabeçazinha. Geralmente o pessoal tem a dor de cabeça e vai lá no remédio. Tá dando minha cabeça. O hortelã é muito bom para isso. O hortelã. Só mastigar uma folha, gente. Às vezes já resolve. Já resolve. Por que o hortelã faz isso? A menta ela vai ter então a propriedade que ela é vasodilatadora, ela circulando mais o sangue, circulando mais o oxigênio, todo mundo está ali nutrido, né? Todo mundo vai relaxar o corpo. É esse o princípio. Gente, vamos voltar lá para ver. Está em 40 graus. Está em 40 graus ainda? Você pode falar do alecrim. E a gente tem a erva baleira ali também, se quiser. Vamos. Fala da questão dos elementos.
Se vocês quiserem perguntar aí também, vamos lá, pode ir. Que a gente ainda tem que preparar a lavanda, mas vamos lá. Aqui, o que mais que a gente tem para falar? Tem essa daqui, gente, ela é super aromática também. Está se estudando ainda as propriedades, mas ela é demais de aromática. A princípio o pessoal está indo mais para cosméticas, e tanto que eu nem sei falar muito sobre o estudo dela. Mas é a mirra, a falsa mirra. A mirra original, que tanto o óleo essencial da mirra é caríssimo, porque são plantas centenárias do deserto, né? E esse aroma ela se assemelha um pouco, e um pouco muito mais abundante, né? Mais fácil de acesso. Como é que é o negócio do breu branco e da mirra? O breu branco, algumas plantas, a propriedade de algumas das plantas entra num processo de foco e a parte mental. Que nem a gente falou, por exemplo, do alecrim, né? Que ele desperta. Quando a gente vai estudar, por exemplo, ele é um ótimo óleo essencial para deixar no aromatizador enquanto estuda, porque ele dá uma focada. E aqui no Brasil, um óleo essencial muito potente que faz esse trabalho é o breu branco. Ele também o pessoal se assemelha um pouco com o olíbano. E historicamente aqui o nosso povo, né, os indígenas, quando eles iam passar a tradição oral do conhecimento, eles faziam uma defumação de breu branco. E eles falavam, né, de que não, é para eles absorverem melhor o conteúdo. E depois levou-se o estudo para a universidade e era isso mesmo. Eles faziam isso por um saber tradicional, mas eles não tinham o exame científico daquela planta, né? E depois que foi feito, foi visto que realmente ajuda na concentração, né? No foco, na espiritualidade. Na fixação de novas informações. Então é demais. E o alecrim para quê, exatamente? O alecrim, ele é um tônico, ele tonifica o corpo, então você está meio sentindo um pouco fraca, baixo, ele dá uma tonificada. Ele é antisséptico, antiviral também, não tão potente quanto a melaleuca quando a gente fala de antiviral. Que mais a gente pode falar dele? Ele trabalha energeticamente essa questão da energia, da alegria. Ele é um bom tônico capilar para crescimento de cabelo. Tem pessoas que falam dele para cabelo, para retardar cabelo branco, aparecimento de cabelo branco. E quem já tem cabelo branco ajuda também? Olha, eu não sinto muito a diferença que eu também tenho. E ele diminui um pouco para quem está começando, né? Mas ele fortalece o cabelo, isso sim. O que é importante lembrar que ele não é bom para pessoas que têm problemas cardíacos, tá? Porque como ele é um tônico, ele vai bombar. A hipertensão vai botar ele lá em cima, daí vai ser perigoso. E aí tem esse problema. Então pressão alta. É ingerido? Não. Pode ser ingerido também, mas assim, tem vários porquês e pormenores aí sobre a ingestão de óleos essenciais. A gente ingere óleo essencial, como eu falei, na comida, a gente usa essas ervas, né? Mas é uma dosagem muito pequena. Ultimamente o pessoal está numa moda de consumir óleo essencial, assim, e a minha opinião particular é preocupante um pouco. Vamos entendendo que ele é super concentrado, e lembra que eu falei que tem índices tóxicos e tudo mais. Quando você ingere o óleo essencial puro, ele pode entrar num processo de irritação da mucosa. O fígado não vai conseguir sintetizar aquilo, porque é muito potente. E ao invés de você melhorar um problema, nossa, você vai criar vários outros. Então assim, pode-se ingerir? Pode-se. Com muito cuidado, sob orientação médica, tem alguém acompanhando. Porque que nem formas seguras de se consumir o óleo essencial, aromatizando, por exemplo, o azeite que você usa na cozinha. Só que daí, olha só a proporção. Para você usar um azeite temperado, medicado com óleo essencial, você vai pegar 100 ml do óleo, carreador, para no máximo 3 gotas de óleo essencial.
porque senão ele não fica nem palatável. É muito forte. Então realmente é muito baixa essa dosagem. E quando a gente fala de 3 gotas, e o que muitos recomendam 1 gota só. Quando a gente fala desse lugar máximo de 3 gotas, você vai consumir esses 100 ml de óleo muito, muito devagar, né? Então não vem direto, né? E aí é um pouco mais seguro. Mas assim, se eu tiver a planta, eu quiser usar assim in natura, como que eu posso utilizar assim? Olha, Você pode secar ela, Pra temperar seu cabelo. frango, sua carne, por exemplo, e já está usando ela, você já vai estar aproveitando. Pode secar como uma lavanda, fazer travesseirinhos para sentir o cheiro. se Pode fazer você chá também. se você for para outras para fins medicinais, que nem você falou, para cabelo. Para cabelo, o universo ideal é você pegar um outro óleo, geralmente o de abacate, que ele é bem nutritivo para o cabelo. Pega o óleo de abacate, deixa lá macerando por 40 dias no escuro e depois você faz o processo, a massagem no cabelo com esse óleo. Você vai ter mais propriedade. Lembra que eu falei lá no começo, é uma forma artesanal da gente extrair o óleo, mas você não vai ter tanta concentração de óleo nessa forma de extração. Gente, vão ali, ó, olhar esses alecrins do campo. Mas está em 44 graus. Então, vamos andar. Aqui, gente, pode passar por aqui ou para... Vamos lá, tio, só mais fácil. Ai, que delícia. Vocês já cheiraram esse? Vem dar um apertão nele. Ele tem cheiro de mel mesmo, né? Acho que todo mundo conhece, mas isso aí é o vassourinha, né? Que o pessoal fala muito. Eu conheço como vassoura. E muita gente acaba com esse negócio aí, Morava tem no muito... sítio, cortava isso aqui no mato e fazia vassoura. Pra varrer, entendeu? Cavarrei, era. Tem a história dele ali em Minas, eu acho muito... Olha que legal a abelhinha. Ela vem aqui nas feridinhas e já bebeu a resina, né? Que ela usa para fazer o própolis. A gente, lá em casa, o Olha aqui nosso elas sistema... todas absorvendo a resina dela. A abelha tá aí? Abelha, Tá sim. cheio de mandaguari. Olha que legal, mostrar pro pessoal da abelha as mandaguari então aí. Entra ali, entra ali. Outro guna, mandaguari, elas são bem parecidas, mas é Ó, tá vendo? Aqui tá cheio. Eu acho que do lado de cá você pega melhor. É, cara. daqui dá pra ver melhor. Olha que legal. E elas estão aí justamente extraindo Nossa, essa depois resina, vocês vêm né? aqui pra vocês verem o tanto aqui de Que é a abelha. resina do pé que elas usam para fazer o própolis, né? A abelha... E é muito legal isso, né? Dessas interações. Quando a gente começa a plantar as aromáticas e medicinais, vocês vão ver que todas elas têm muita florzinha pequena, né? E sempre tem muita abelha nelas, né? E aí é legal quando a gente começa a perceber as interações entre os vários elementos, né? Por exemplo, você tem aqui as plantas medicinais que você pode estar usando para fazer seus remédios, para produzir renda, às vezes para ter matéria orgânica ou só para ter espécies, né? Para diversificar mais teu quintal. E aí ainda as abelhas nativas e as apis estão aproveitando isso para produzir mel, né? O que acaba sempre beneficiando, né, o ecossistema. Sim. E você acaba tendo vários rendimentos interligando os seus vários elementos no teu sítio, né? Nós agora colocamos 5 caixas de apis, né, com o projeto da Shirley, do São Camilo e do Jordi, do Santo Mel. E é muito legal essa questão porque agora em agosto eles fazem a poda, justamente para na poda que vai começar a sair essa resina que as abelhas vão vir coletar para produzir o própolis. E esse material é podado e é jogado no chão. Então nós agora estamos vendo uma parceria com elas de a gente aproveitar essas podas e a gente está destilando elas. E aí já é um produto que era só jogado como matéria orgânica, ele vira outra fonte de renda, né? É essencial, né? Sim, poderosíssimo. O alecrim do campo, uma coisa interessante, né, quando a gente fala das aromáticas, medicinais de uma forma em geral. O papel que elas fazem no solo é o que elas vão fazer com a gente. O alecrim do campo, ele vai nascer em lugares, falando de espontâneo, né? Quando ele nasce espontaneamente. Ele vai nascer em pastos que estão em processo de regeneração
ela é uma das primeiras plantas que nascem. É como se ela está cicatrizando o solo mesmo. E é isso que ela vai fazer na nossa pele. Vai cicatrizar. E esse aroma de mel, esse aroma doce, no aspecto energético, faz isso com amorosidade. Então, diríamos que é quase que a nossa... eu brinco que para mim o capim, o alecrim do campo é uma mistura da lavanda francesa com a manjerona, assim, porque é desse acolhimento, é de um potencial de cicatrização muito grande. Ele tem alguns componentes sedativos, não tanto quanto o capim-limão, que a gente comentou, mas ele também é indicado. Você sabe que é interessante? Boa parte das pessoas que vêm aqui, eles perguntam por que eu estou deixando isso aqui, por que eu não cortei ainda. É a mentalidade natural. Tem uma história que é muito legal, assim, do alecrim do campo, na verdade, em Minas Gerais, né? Minas Gerais é bastante pasto, né? E aí os fazendeiros ficavam loucos, falavam, esses negócios aqui crescendo no pasto, vou lá e arranco tudo. Quando aconteceu que descobriram que as abelhas usam ele para fazer o própolis verde, ficaram loucos de que falam, pelo amor de Deus, vamos plantar agora alecrim do campo. E o que está acontecendo agora é que a galera está indo para o beneficiamento mesmo dos óleos essenciais. Então, está todo mundo agora tentando plantar alecrim. E interessante porque ela é uma espécie que ela é espontânea, né? E ela foi relativamente difícil de se domesticar, né? É uma Unicamp que conseguiu aí criar umas mudas, fazer uma variedade para a gente conseguir reproduzir, porque foi difícil chegar nesse nível, né, de reprodução e manter os benefícios, né, as propriedades. Aqui pega por semente? Mais por semente. Olha, eu sinceramente nunca consegui fazer germinar. Ela dá muita florada, né? É. Mas é que é pequena, né? Essa daqui acho que tem 1 ano e meio, né, Carlos? E ela vai começar a dar óleo essencial a partir do segundo. Mas ela já está aromática, né? Pode ver que a gente já encontra alguma coisa. Mas falando de rendimento, e daí agora acabou a florada dela, não? Tô vendo até aqui que ainda tem alguma coisa. Daí ela vai produzir mais, como ela falou, né? Na lua cheia vai ter mais óleo, vai ter mais cheiro. Foi uma das plantas que eu destilei que mais generosas de óleo essencial. O rendimento é altíssimo. E dura, né? Um óleo essencial que não é um hidrolato que não estraga. Depois vou falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre as estabilidades, mas ele é tão antisséptico que ele se mantém assim. Ali a gente tem não sei se você tem aproveita, o alfa-vaca, tem o Dovialis aí, mas o Dovialis é mais frutífero, né? Eu vi você comentando. Tem a valeira também. Tem a valeira, a alfa-vaca vai criar um sistema digestivo, né? Olha a quantidade de semente aqui. Na Índia é considerada uma planta sagrada, né, de abundância, e ela também tem essa questão de dar essa força de presença. É uma planta bem poderosa. Ela tem um cheiro assim, se for ver mesmo, assim? Sim, é da família do manjericão. Experimentar aqui. Carregado de semente, se alguém quiser levar. Já leva a se alguém semente. quiser levar, já. É só pegar isso aqui e plantar em casa aqui. Esse alfa-vaca? Esse é alfa-vacão. Ela é da família do manjericão, né? A gente tem o manjericão ali em cima. Gente, manjericão tem muita variedade. Isso daqui você plantou? Tudo natural daqui. Nada plantado. Você vê, né? O que a gente plantou aqui foi a crotalária só. E quem não conhece acha que é mato e... É mato. Não, o pessoal chega aqui e pergunta... Aqui tinha muita mais outras plantas. É que quando o pessoal veio de voluntário carpir, mandou tudo A embora. gente tá com a farmácia no quintal e não sabe, né? A gente... Pro pessoal é tudo mato, né? Tudo mato, né? E ela é uma ótima espécie para você deixar aqui. Você vê que ela não fica muito densa, né? Não, o sol Fica continua nessa altura, penetrando. então ela faz uma boa sombrinha para o que você quiser plantar embaixo, né? Fica um bom extrato aqui, né? Ó, gente, outra também, goiabeira. Também dá para destilar as folhas de goiaba, regenerador celular potentíssimo. É uma outra planta também, aí família da goiaba, e que é principalmente lá na nossa região dá muito, é o araçá. E o araçá, o pessoal da Unicamp também está estudando medicamento para câncer com araçá, com óleo essencial, pelo potencial de regeneração celular. Aqui tem um guaco também, ó. O guaco, gente. O guaco, então, ele já é melhor em processos de xaropes, de extrato, ele já vai
funcionar melhor na parte pesada dele, né? E essa de folha larga que tem na sua frente, Toquinho? Essa aqui? Redonda. Essa eu não sei não, viu? Trapeia. A estrapeia? Estrapeia? Nossa, se for, eu tô feliz da vida. E é verdade, a folha Parece lembra. bastante. Se for, eu tô Eu feliz diria da que é vida. trapeia. Eu não lembro de ter plantado, mas parece mesmo. A folha é grande, né? A estrapeia é pra abelha, pessoal. É uma folha pra abelha. Ela tá grande pra surucu. Aqui a gente tinha um jambu açu aqui que o pessoal experimentava, mas ele se perdeu aqui também. Ai, que delícia. Que gostava de fazer o pessoal ficar com a boca aí. Fica tremendo. Aqui é a baleeira, né? E aqui é a baleeira, gente. Só que tá meio febre do momento. Todo mundo conhece aí? A baleeira tá pequenininha, tá amiga daqui. Ó, daqui a pouco tá na hora da... Vocês conhecem o pessoal que não experimentou ainda? Se quiser sentir o cheiro ali, Eu pegar. ganhei de aqui, veio de Unicamp. Essa baleeira grandona, Sem adivinhar o cheiro. Aham. É. Gente, Pequenininha. que cheiro que é esse? Lembra o cheiro pra quem não conhece, não Pode é? triturar. Já comeram esse cheiro alguma vez na vida, com certeza. Pode triturar que você sente mais. Dá uma apertada aí na folha. Posso pegar Ela é ótima pra colocar no feijão, usando temperos. Caiçaras usam muito caldo como de galinha? tempero. É, ela Não parece tempera. aquele caldo quinor, né? Pode usar. Essa é uma das formas mais seguras que a gente tem, na verdade, de fazer uso das medicinais. Porque quando a gente vai comer, a gente não vai comer, né? Grandes quantidades. É um pouquinho, e um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ao longo da vida, você está mantendo o seu corpo saudável, né? Mas aqui, olha, você falou do caldo. Muita gente que vem aqui pergunta se pode fazer tempero. Pode? Deve. Pode mesmo? Deve. O nome dela, então, que o pessoal usava, né, junto com o processo das baleias, né, na época que era a caça das baleias. Então a galera tirava a gordura e usava ela para temperar carne, né, para comer. Eu fiquei nessa dúvida se ela podia temperar mesmo comer, então beleza. Vai na fé. E aí, Joga no feijão, joga na galinha. No frango fica uma delícia. E aí é isso, que ela é pouco, né, gente, que a gente vai consumir. Agora ela está terminando de formar semente, né, terminando a floração. Ela pega bem desta aqui também. E para que ela serve mesmo, a baleeira? Cara, acho que o anti-inflamatório brasileiro mais poderoso. Qual que é o nome, gente? Tem um medicamento, foi o primeiro anti-inflamatório brasileiro com planta nossa nativa, é com ela, eu não vou lembrar o nome agora, depois eu vou ver se acha. Já é um santo remédio para as Mas pessoas. tem que saber a dosagem. Sempre. Porque eu sempre vejo o Carlos falando com o pessoal aqui, né? Fala, O pessoal pesa desesperadamente. Eu preciso, às vezes consegue, mas não sabe o que fazer. Aí fica só fazendo um chá ali, todo dia tomando. Não é. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Ela, por exemplo, uma das indicações dela é para tratamento de estômago. E a gente já estava conversando, né, com pessoas que falam, pô, eu tomei, fez efeito inverso exatamente. Então assim, cada pessoa é uma pessoa, cada planta vai ter ali o seu benefício e na dosagem certa, gente. A velha história, né, do veneno e da cura é na dosagem. Então... E afinal também existe um pouco essa relação da pessoa, né? Tanto na vida dela, como que ela é o dia a dia, como ela se alimenta, qual é o estresse ou não que ela tem, tudo isso vai afetar muito, né? Mas por exemplo, Mari, hoje o pessoal fica pedindo. Então para esse pessoal que pediu a muda, eu tenho ela em casa, o que ela usaria? Como ela usaria no caso? Tempero, acho que é a primeira indicação, né? Volto naquele princípio do se alimentar de pouquinho em pouquinho de cada planta, você vai mantendo o equilíbrio do organismo. Vou fazer uma conexão com uma das primeiras falas que eu dei, né? A gente tem todos esses elementos da natureza, a gente tem no nosso corpo. Então, se a gente se alimenta com o máximo possível de todos esses elementos, a gente vai mantendo esse equilíbrio, né? É sempre pouquinho. É como o louro no feijão. O louro no feijão é tempero, mas é remédio também. Você pode jogar a folha de cataia, por exemplo, também, que lá na nossa região tem muito. É um bom, ótimo remédio. Você pode jogar essa folhinha também, da erva baleeira, se você gostar.
E esse é um jeito que não vai te fazer mal, né? Mas quando você usa no nível de óleos e tudo mais, é complicado falar dosagem, porque cada pessoa vai ter uma reação diferente, uma relação diferente com aquela planta, né? Então, normalmente, a gente sempre recomenda que tenha um especialista para fazer uma análise completa, né, da pessoa. O que eu vejo que o pessoal faz é assim, eles pegam isso aí, já faz o chá e vai tomando. Normalmente é o chá e toma. Eu não sei se é o efeito realmente que melhor aproveitado, né? Olha, vamos falar que muita gente usa para dor, por exemplo. Toma ela para dor muscular, de batida ou tal. Às vezes fazer um emplasto é mais seguro e talvez mais efetivo pela forma de absorção e direto na localidade. Então, por exemplo, pego ela, faço um macerado com argila, né? Nesse caso do macerado que eu estou falando é realmente bater a planta, misturar e colocar sobre a dor. Pode ser mais efetivo do que eu tomar quando a gente fala desse tomar numa dosagem que eu acho que quantas vezes eu acho que eu tenho que tomar, e é o risco da automedicação, né? Você pode desequilibrar outros órgãos. Se você fala, por exemplo, vou fazer um emplastro ali local, dificilmente você vai ter um impacto na saúde como um todo. Então ter um pouco de autorresponsabilidade, né? Tomar cuidado. Legal. O hidrolato nesse lugar também é legal, né? Por ele ser diluído, por exemplo, que ela falou, fazer um palastro, ou espirrar o hidrolato, fazer uma massagem na região, também é uma opção. Sim. Ela vai explicar agora o que é hidrolato. Agora eu vou explicar o que é o óleo essencial, né, gente, também, porque até agora tá aí. O que é o óleo? Conhecer a planta. Pessoal, se tiver perguntas, você vai fazer. Eu ouvi falar um pouco da folha da amora. Sim. Cálcio. Mário vai bastante cálcio. Ela é também uma punk. Você pode cortar ela e refogar como se fosse uma couve. A gente usava muito no restaurante. Tem que comer? Refogada, como se fosse uma couve. Mais novinha. Do mesmo jeito que você prepara uma couve. A gente usava a hora pronovis, a folha de amora e a folha de batata doce. E era a mistura de punks que acompanhava um dos nossos pratos no restaurante. E era só essas 3 folhas cortadinhas, refogadas com alho, cebola. Dá pra fazer uma farofa também. A gente teve aula aqui do Rami. Nossa, é a melhor coisa. Eu não sei se você conhece o Rami Murakami. É o cara do livro? É um... Que escreveu o pessoal livro usa pra fibra, no caso. Não, o pessoal usa pra fibra, essas coisas assim. Mas não chega a ser alimentícia, não. Não chega a ser alimentícia, né? Sim. É que no dia que a gente vê, ele fez Ele fez, foi uma delícia. O espinafre foi uma delícia. É muito nutritivo pra gente. Às vezes é melhor você comer folha da amora do que tomar leite. Pra quem quer absorver o cálcio. No meio de outro tomate. E aí... Acho que tem ali, ó. Achei que era uma pessoa. Tá ali. Achei que o Rami era uma pessoa. A gente teve uma aula aqui sobre ele. Ai, gente, aqui. A folha de batata doce aí que você falou, né, que faz? Olha, tá no ponto pra comer, tá verdinha, tá macia. Pessoal, vocês conhecem esse aqui, ó? Quem não entender melhor? O vetiver. O vetiver o pessoal usa muito para fazer sistemas de contenção, na verdade, nas estradas, em morro e tal. O pessoal planta para fazer essa contenção. As raízes desse capim, gente, vai chegar ali a 3, 5 metros de profundidade. Então, tanto que é por isso que ele está lá cumprindo essa função de segurar tudo. Para destilar ele, que nem tirar isso daqui seria uma missão. Tem que vir com máquina mesmo para poder tirar. Um sistema que o pessoal usa, quem destila, trabalha com essa planta para destilação, planta ele em tubos de PVC ou coisas assim, e depois, na hora que vai destilar, tira o que está dentro do tubo, né? Para poder trabalhar. Não trabalha com a folha. Não é a folha, é com a raiz. É a raiz dele. Ele na perfumaria ele é super usado como fixador de aromas. Ele tem um aroma bem terroso
ele trabalha bastante esse nosso lugar de estar, né? De pé no chão, de consciência, também regenerador celular potente para rugas, envelhecida, pele madura, né? Ele é super indicado. Eu acho que é batata, né? Deve ser, né? Raiz. Não, é raiz, tipo cabelos. Não, assim, assim. pra multiplicação dele. Pegar. É como se fosse qualquer outro capim, né? Você vem pelo bulbo, vai tirando e vai replicando. Não sei se vai dar pra gente ver que ele tá bem aqui embaixo. Ele tá fundo. Ele tá fundo. Isso foi uma mudinha, 1 ano e meio que a gente colocou desse tamanhozinho aí. 2 mudinhas do Romulo que a gente pegou, pequenininha. E olha, precisa perguntar se ele gostou, né? Quase nada. Nunca Solo mais seco, vai Solo desabar isso daqui. Tá segura essa. Gente, quem tem citros, destilar a folha do citros é um presente. Ele é super animador. Trabalha muito também essa questão desse relaxamento antiviral para desintoxicação do corpo, né, também do sistema hepático. É o que quando a gente destila as folhas dos citros, a gente chama de petigram. Mas você faz citros geral, qualquer um? Qualquer citros. As plantas, que nem eu estava falando, esse daqui é da raiz, né? O outro é da folha, o outro é a flor. O citros é o corpo inteiro. O citros ele tem nas folhas, no talo é bem pouco a produção de óleo essencial, e na casca, né, da fruta e na floração. E cada uma dessas partes tem uma propriedade química específica. É um presentaço, os citros para destilar, todos eles. Vamos lá, gente, ver como é que tá e começar a preparar a nossa lavanda. Cadê a lavanda? Já subiu já? Já subiu. Uva, você tem alguma utilidade para folha de uva? Pra folha é só comer também. Só comer também. Só comer. Olha um cílio aqui mais avançado aqui. Olha que lindo. Gente, o aroma, o neroli. O neroli é um dos óleos essenciais mais finos e caros do mundo. Imagina, vai precisar de 1 tonelada, mais de 1 tonelada na verdade, de flores para tirar 1 litro de óleo essencial. Olha, só de estar perto, o cheiro dele é inebriante. A gente tem um limão lá siciliano que tá florindo lá e o cheiro. Nossa, o cheiro vai puxar. Aqui, pessoal, a gente tá fazendo aqui, ó, um canteirinho para ir subindo, vocês já com as ervas mesmo. Essa é a ideia. Aqui mais uma baleeira. Aqui a gente tem a vinagreira. Você tem algum uso para ela? A vinagreira também vai para alimentício, né? Para chás. Regulador também do sistema hormonal. Sempre a gente tem a discussão, que a gente fala que é o hibisco, né? E o pessoal às vezes acaba pegando outro hibisco, na verdade. Que dá uso também o outro ou não? O outro é comestível também. As flores, de uma forma em geral, são comestíveis. Não tem um sabor muito assim representativo, mas ela é muito bonita, né? Às vezes criança adora, né? Fazer geleia de hibisco. A cor chama muita atenção. Geleia da flor. Então dá para usar pétalas, a pétala em salada. Aqui a vinagreira vai temperar mesmo, né? O próprio nome diz, né? De vinagre, ela tá vindo para temperar. Já o outro não, é para ir comendo mesmo as folhas, as flores, né? As folhas não. Ontem a gente estava comentando, você já chegou a ver algum trabalho do Aveloz? Aplicado eu nunca vi. Sei de toda a história, tem uma tia minha até que falou que fez uso, mas eu nunca vi o processo e como efetivamente assim, se aplica num tratamento. Né? Legal. É um cipreste? A minha mãe que deve saber, viu? Eu destilava também esse daí. Trabalha o sistema respiratório. Ah, tem outro aqui também, ó, que a gente tá passando. Tem uso esse aqui, a moringa oleífera? Moringa? Nossa, se tem, gente. Até a galera fala que pode acabar com a fome do mundo. Moringa? A moringa. Essa? As folhas. Altamente proteica. Altamente proteica. Como ela é miudinha, até o pessoal fala nem quase que nem come, né? Vai para o beneficiamento, vai para secagem, para liofilizar e para tomar por conta do potencial nutritivo. Mas se pode preparar a folha também. E a semente
da moringa, ela se extrai o óleo vegetal, não é o óleo essencial, é o óleo graxo, que é por prensa, fria através da semente. E ela pode ser consumida assim direto, porque dizem pessoas que dizem que a moringa não pode ser consumida assim muito tempo. Tem alguma coisa, uma relação a ver ou não? Eu particularmente realmente não conheço essa informação, mas eu parto do princípio sempre, aquilo que eu comentei lá embaixo, é sempre uma dosagem muito controlada, seja do que for, né? A gente não se alimenta naturalmente, apesar de que brasileiro tem o cardápio, né, do arroz e feijão cotidianamente ali, mas em geral a gente se alimenta de alimentos múltiplos, né? Cada um ali vai fornecer um pouquinho de nutriente. Sim. Agora, se você pega aquilo, só aquilo... É que a minha mãe tem problema de digestão. Aí, como falaram pra gente, né? Então ela deu uma parada. Aí, como ela não achou outro tipo de chá que ela estava tomando sempre, aí ela pegou, abriu o moringa e começou a tomar. Ela falou, nossa, não começou a funcionar de novo bem, né? Aí eu falei assim, eu ouvi falar, mas aí hoje foi bom porque você tocou no assunto e eu falei pra ela também, né? Não tomar muito, né? Aí devagarinho, né? Como tudo, Pessoal, se vocês quiserem tomar uma água, alguma coisa, dá uma parada. Quer esperar o pessoal um pouquinho? Esperar um pouquinho eles? Eu já vou adiantando. Sim e não. Quando a gente fala de plantas que estão muito à beira da estrada, aquelas que estavam ali embaixo, que recebem muita poeira, aí é melhor que lave. Nesse caso aqui, fazer a higienização